وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. É narrado por um sahabi chamado Al-Miqdad ibn Ma'di Karib que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certo dia disse: يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله. Chegará o dia em que haverá uma pessoa, haverá um indivíduo que vai estar sentado na sua colcha, na sua cadeira, ou seja, isso é sinal de que ele está descansado, está tranquilo. Uma pessoa tranquila e que não precisa de muita pesquisa. Ou seja, ele não pesquisou, mas ele precisa de pesquisa. Aí o que ele diz? Então vai chegar o dia em que haverá um indivíduo que estará sentado e bem descansado, tranquilo, e irá dizer: Bainana wa bainakum kitabullah. Entre nós e vós existe o livro de Deus. Ou seja, ele quer dizer que eu só aceito aquilo que está no Alcorão Sagrado. Ele não aceita aquilo que é narrado e relatado para ele daquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realizou em sua vida. Então aí o profeta alaihi salatu wasallam depois diz, selando esse dito, esse texto, aí ele disse, porque o homem ele diz o quê? Bainana wa bainakum kitabullah. Entre nós e vós há o livro de Deus. Aquilo que eu encontro no Alcorão de halal, de lícito, eu creio que é lícito. Aquilo que eu encontro no Alcorão de ilícito, nós proibimos. Se é ilícito, eu proíbo. Então o profeta alaihi salatu wassalam disse: Ala wa inna ma harrama Rasulullah misla ma harrama Allah. Então a conclusão do profeta alaihi salatu wassalam: atenção, aquilo que o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam proibir é igual àquilo que Deus proíbe. Ou seja, aquilo que o profeta alaihi salatu wassalam proíbe e é narrado através de suas palavras é proibido igual àquilo que é proibido dentro do Alcorão e é lido no Alcorão. A gente aprende desse texto que a Sunnah é uma revelação. E o próprio Alcorão cita isso. Os versículos do Alcorão citam isso de maneira bem clara. E é irracional, impossível existir religião sem existir a Sunnah, ou seja, sem existir a tradição do profeta alaihi salatu wassalam, sem existir a narrativa de como o profeta alaihi salatu wassalam adorou a Deus em sua vida, o que ele fez em sua vida. Ou seja, você pode dizer que a Sunnah an-Nabawiyya, ela detalha o Alcorão, explica para você o Alcorão. No Alcorão Sagrado, por exemplo, você lê: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. E ele não fala por capricho, ou seja, ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não pronuncia as palavras por vontade própria, por interesse próprio. Aí depois Deus diz: In huwa illa wahyun yuha. Ele é revelação revelada. Então, número 1, a gente aprende que a Sunnah é uma revelação. Qual que é a diferença entre o Alcorão e a Sunnah? A única diferença que tem é que o Alcorão Sagrado, nós adoramos a Deus com a recitação do Alcorão, da maneira conhecida. Porém, no que diz respeito à prática, à aplicação, é revelação igual. E aí, nesse texto, o Nabi alaihi salatu wassalam chama a atenção: aquilo que eu proibir é igual àquilo que Deus proíbe no Al-Qur'an Al-Karim. Por exemplo, há coisas que estão proibidas no Alcorão e há coisas que estão proibidas na Sunnah do profeta alaihi salatu wassalam e que a gente não lê no Alcorão. Por exemplo, o Nabi alaihi salatu wassalam proibiu o consumo de carne de animal selvagem, de ave de rapina, entre outras coisas que não estão dentro da revelação do Alcorão Sagrado. Uma outra coisa que a gente aprende também, o respeito à Sunnah. A pessoa, o muçulmano, deve respeitar a Sunnah e é totalmente proibido a gente rejeitar a Sunnah. Hoje tem gente, igual o profeta alaihi salatu wassalam disse, então, o cara está tranquilo, sentado, só creio no Alcorão. Isso é uma falta de respeito e pode ser que essa pessoa chegue até a não ser mais muçulmana se disser isso.
E hoje existem grupos que nem são muçulmanos que estão a trazer isso no meio das pessoas, dos muçulmanos. O cidadão nem é muçulmano, inventa lá uma religião, inventa uma seita, coloca um nome islâmico e começa a atacar a sunna. Só para quê? Para dizer para você, não existe mais sunita, xiita, isso, aquilo. A gente deve dizer, sim, existe. E aí uma outra coisa também, um outro ponto, a qualificação dessas pessoas que fazem isso. O Nabi alaihi salatu wassalam citou que elas são pessoas que não querem aprender, não querem procurar o conhecimento. Por isso ele disse o quê? Muttaki'an ala arikatih. Em outra versão disse shab'an ala arikatih. O que é shab'an na língua árabe? Ele está satisfeito, está de barriga cheia, diz, olha, só creio no Alcorão. Ele não chega e procura, não aprende com as pessoas sábias, com o mashayikh, não senta e lê e aprende. E uma outra questão com a qual a gente finaliza, Nabi alaihi salatu wassalam citou isso, e isso é uma das evidências de sua profecia, ou seja, algo que não ocorreu na época dele, e não ocorreu na época dos companheiros do profeta alaihi salatu wassalam, e ocorreu depois, e ele avisou, profetizou que irá ocorrer. Haverá indivíduos que irão falar isso. E aí ele avisou sobre isso, então a gente diz هذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. Faz parte das evidências, das provas da profecia de Muhammad عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.